Live aqui falando com o Francisco, e hoje nós vamos fazer uma série diferente com vocês, né? A ideia nossa é trazer ETF. Quem começa nos Estados Unidos geralmente começa com ETF. Aí a gente vai trazer alguns aqui para fazer esse bate-papo aqui, jogo rápido. Quem não segue nosso canal, eu sou Ismael da Central Read. Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre ETFs. É um assunto muito bacana. Tanto eu quanto o Ismael gostamos muito desses ativos. Então, bora lá pro vídeo. Antes de tudo, não esquece de deixar o like, se inscrever tanto no Mente de Holder quanto no Central do Rate. Toda semana tem conteúdo novo para vocês. Fala aí, Francisco, o que nós vamos falar hoje aí de ETF, né? Hoje a gente vai falar de um ETF muito conhecido, principalmente por grandes investidores que gostam de REIT e também de longo prazo, que ele é o SRET, o Super Dividend REIT ETF. Ele é um dos ativos que eu particularmente mais gosto nos Estados Unidos e vai ser muito bacana compartilhar um pouquinho mais dele aqui com vocês. Cara, eu vou falar um pouco. Eu decidi começar a série ETF por esse, porque é o seguinte: todo mundo começa nos Estados Unidos, tem quase com uma fixação com dividendo, entendeu? E sempre que é aquele dividendo estratosférico. Em geral, os REITs, quem conhece REITs sabe que os dividendos lá são um pouco mais baixos, né? E isso se deve não porque o REIT paga baixo, mas porque a cotação sobe e o yield acaba descendo. E isso é natural. E aí inventaram esse ETF aí, né, que é o Super Dividend. Qual que é a ideia dele? A ideia dele é ter só os REITs que têm um yield alto, né? Então, ele balanceia aí conforme isso. Você quer até explicar aí, Francisco, como é que faz o Com balanceamento? certeza. Deixa eu passar aqui para vocês um pouquinho mais sobre ele. Um dos principais pontos é que ele investe em 30 dos REITs com maior rendimento de dividendos em todo o mundo. Então, a gente vê que ele tem um foco principalmente nos Estados Unidos, mas ele também considera ativos fora do mercado americano e que pagam dividendos em linha com a gestão desse ETF. Um ponto também super importante é que ele considera tanto a parte de dividend yield, de histórico junto aos REITs, além de uma volatilidade histórica média. Então, esse é um ponto importante para quem não gosta muito de volatilidade, ele olha também para esses pontos. Só explicar aí, Francisco, como é que a gestão desse REIT faz, desse ETF. Ele faz basicamente o seguinte: ele pega os 60 REITs que tem o maior dividendo no mundo afora, não só dentro dos Estados Unidos, e dentre esses 60, ele escolhe aí os 30 menos voláteis, né? Então, o intuito dele é garantir aí um dividendo alto, ao mesmo tempo que ele diminui a volatilidade do ETF. Exatamente. Então, esse é um ponto também que a gente coloca, ele não faz ponderação, mas ele faz uma distribuição igual entre as empresas do portfólio. Então, sempre que a gente for olhar as cartas do gestor e a carta da gestora, sempre vai ter uma distribuição igual entre as empresas do portfólio. Mas é lógico, que quem olha lá hoje, por exemplo, buscando o site ETF.com, vocês vão ver que tem alguns REITs lá que tem um peso um pouquinho maior que outros, mas isso é em função ali da variação da cotação, já que ele faz o balanceamento trimestral. Então, entre um trimestre e o outro, acaba que um REIT valoriza mais, outro desvaloriza, e aí essa porcentagem sofre uma pequena variação para quem está olhando aí no site, principalmente o ETF.com. Exatamente. E um ponto também, Ismael, que a gente sabe que muito investidor gosta e que acompanha os nossos canais é em relação aos dividendos mensais. Então, até a gente tem um vídeo sobre o Realty Income, que a gente fala um pouquinho, e é um REIT que faz pagamento de dividendos mensais. E também, assim como esse ETF, ele tem uma taxa de administração de 0,59, o SRET. É uma taxa até relativamente alta comparado com os ETFs americanos, mas ele é um ETF novo aí. Exatamente. Mas principalmente a gente vê que é um ETF novo, mas ele tem um histórico muito bom, né, Ismael, de pagamento tanto de dividendos quanto de valorização da cota. Então, esse é um ponto super importante aqui, que é o yield próximo de 10% nos últimos 12 meses. Então, a gente vê um descolamento muito grande em relação a alguns concorrentes, e é um yield super interessante para quem foca nessa questão de dividendos. Exatamente. E ele é para falar aí, né, para acabar aqui essa parte, ele é um ETF que foi criado em 2015, né? Então, vendo essa necessidade do mercado, acabaram criando ele. O próximo a gente vai até passar aí, faz aí, pessoal. Vamos ver o que é o próximo, né? A gente está falando aí de volatilidade. Volatilidade. Então, isso é um ponto importante. Então, como ele é um ETF muito novo, foi criado em 2015, esse seria a primeira crise que ele está passando, né? Porque, em geral, a gente tem que lembrar o seguinte: o REIT que tem um dividendo alto, em geral, ele tem um risco alto, exatamente porque o mercado precifica o risco dele, joga a cotação para baixo, o yield sobe.
Então, essa modalidade que eles tiveram aí, essa ideia, né, de criar assim, pô, vou pegar os 60 mais, ali a gente tira os 30 menos voláteis. Se mostrou vencedora até agora, 2020, né, quando veio a crise, pegou ele de cheio aí e demonstrou aí, quem está acompanhando o gráfico, vai ver que em roxo a gente tem a volatilidade do SRET, em laranja do VNQ. VNQ, para quem não conhece, é o maior ETF de REIT americano. Em geral, a volatilidade dele sempre acompanhou do BNQ e foi até mais baixa ao longo do tempo, né? É muito Mas com a período. crise acabou destoando bastante, né? Então, esse é o primeiro choque de realidade que esse ETF está tendo aí, que foi agora em março de 2020. E um dos pontos que a gente, em relação à volatilidade também, a gente apresenta para vocês aqui um pouquinho mais de quais são os países que está alocado os ativos desse ETF, assim como quais os setores, que os REITs em que ele opera. Então, a gente vê uma porcentagem de ativos perto de 80% nos Estados Unidos, além do Canadá, então a gente vê um foco muito grande nesses países. Um ponto também, Ismael, que eu gosto muito é a questão da Ásia. Então, ter uma posição em Singapura e também na Austrália com Oceania, eu gosto bastante desse viés em que a gente não fica 100% alocado nos Estados Unidos. Mas eu vou te contar uma curiosidade. Eu vou deixar tu acabar com uma curiosidade. Tem um REIT que está aí dentro que chama Manulife. Ele é um REIT que ele é americano, escritórios americanos, mas ele está listado na Bolsa de Singapura, e só por curiosidade. Então, essa exposição que ele tem nos Estados Unidos é até maior do que esses 80%, vai dar uns 84%, 85%, por causa desse REIT. Entendi. Isso é um bom ponto para alinhar, até porque a gente tem essas nuances, essas particularidades em cada ETF, em cada REIT, né? Exatamente. E tem que levantar aí a porcentagem que ele tem em hipoteca, né, que é bem alta. É um ponto importante de olhar também. E um ponto que a gente vê também aqui é na questão da diversificação de indústria. Então, a gente vê que esse REIT ele foca muito em setores especializados de longo prazo, principalmente de cuidados, REITs especializados, REITs de office, além de parte industrial. Então, a gente vê que ele tem uma diversificação bem grande entre os setores que focam em REITs, que focam em dividendos. Exatamente. Aí a gente vai ter uns dividendos muito altos no setor de hipoteca, né, que são as mortgages. E quem não lembra, aí, as mortgages, parte delas que foi a crise do subprime em 2008, né, surgiu exatamente das hipotecas, e que eu brinco aí que esse monstro morreu, né, ele só está dormindo. Aqui a gente traz também essa divisão, principalmente essa mudança entre as duas datas. Quer explicar um pouquinho mais para o pessoal, Ismael? Não, isso aí é explicar para o pessoal o seguinte. Algumas pessoas até perguntam para a gente, cara, então vamos lá. Esse ETF seria bom, já que ele caiu muito aí em março, ele subiria muito agora, no final do ano, entendeu? Essa comparação é um pouco difícil de fazer quando a gente faz com o VNQ. O que acontece? O VNQ, ele investe em mais de 180 REITs, e ele pondera para o valor de mercado, ou seja, aqueles REITs que têm um valor maior, que é o caso de American Tower, vai ter uma posição maior, aqueles REITs que têm um valor menor, acaba tendo uma posição menor dentro do ETF. Já o S-REIT, não, o que ele faz? Ele rebalanceia a carteira dele trimestralmente ali, então, assim, esses ETFs REITs que caíram lá muito em março, grande parte deles nem estão numa carteira mais, e outros REITs acabaram entrando. Então, não quer dizer necessariamente que ele vai voltar a subir nesse curto prazo, porque aqueles REITs que caíram, de repente, já não são mais os mesmos que estão aqui agora. E aí a gente traz uma comparação só para quem está assistindo com uma ideia. Em 3 de junho agora, de 2020, ele tinha 56% do portfólio dele em hipotecas, hoje já é 39%. Ele diminuiu muito a exposição que ele tinha a hotéis. Por quê? Exatamente porque os REITs de hotéis são os mais voláteis no ano de 2020 e aumentou a exposição dele em REITs de varejo. Então, assim, só para o pessoal ter uma ideia, tipo, os REITs movimentam a carteira, que ele é bem mais intenso do que os REITs, como é o BNQ, no caso. E esse é o ponto que a gente traz agora, Ismael, essa volatilidade e também a mudança do preço, ou seja, a variação que esse REIT teve agora no curto prazo. Esse é um ponto que a gente tem que ter extremo cuidado quando a gente faz as análises, principalmente quando a gente, se esse ETF está aderente ao nosso perfil de investidor. Então, a gente faz uma comparação com o VNQ e a gente vê uma mudança muito drástica em relação à variação de preço,
principalmente por essa exposição que o rate tinha quando emergiu a pandemia em relação a esses setores que sofreram mais. Então, aqui a gente traz uma comparação dessa variação de preços, fica bem claro como essa alteração de portfólio pode impactar na variação do ativo. Exatamente. Então, assim, é o que a gente fala, né? Ou seja, esse é um ETF que não é que eu achei ruim, mas ele é para o investidor, já ali que já está mais próximo de aposentar, que está procurando um yield um pouco maior, mas tem que se atentar muito a esse risco, né? Porque como a gente vê aí em março, ele caiu muito, então desde o IPO, desde o IPO não, né? Desde o lançamento dele aí, ele perdeu já 40% de valor, de patrimônio, né? Enquanto o VNQ ainda se mantém ao longo do tempo. Então, o investidor ele acaba tendo que fazer essa escolha, né? Você quer aquela rentabilidade em troca do risco, em troca do retorno aí de patrimonial no longo prazo. E outro ponto que a gente traz aqui é importante a variação de precificação desse REIT, né? Então a gente vê que ele andou sempre acima do VNQ em períodos nos últimos 3 anos e agora ele sofreu bastante nos últimos meses e a gente vê que há uma tendência de demora alguns meses para ele se recompor e voltar à normalidade que ele andava junto com o VNQ. Esse ponto é interessante, mas eu vou até mostrar, porque o gráfico anterior, se puder voltar nele aí, que eu vou mostrar em detalhe, olha só, esse gráfico, ele conta a história do preço. Então, é a cotação. A cotação, se a gente for observar, o VNQ, na maior parte do tempo, ele teve até ali acima do SRET, que o VNQ é laranja, certo? Mas quando a gente desce para outro gráfico, passa ali, esse gráfico já é de total return, que aí a gente inclui o preço mais o dividendo. Então, quando você inclui o dividendo, a gente observa que no longo prazo o SRT estava mantendo, né, um retorno bem melhor para o acionista. No entanto, com a crise, a cotação dele despencou muito, o dividendo, como a gente vai falar, o dividendo caiu, e esse é o primeiro teste de fogo desse ETF. Vamos ver como que ele vai se passar aí depois da pandemia. Exatamente. E a gente vê o que nem tu falou, uma boa palavra, teste de fogo, de acreditar na gestão que ela consiga voltar a patamares pré-pandemia, em que já se mostrou que ele consegue ser muito mais rentável do que o VNQ, por exemplo. E agora a gente traz um pouquinho sobre a variação do yield. Então, esse gráfico é muito interessante, eu gosto muito dele, em que a gente vê essa variação bem grande nos últimos meses, principalmente pela baixa das cotações que faziam parte desse ativo. Esse yield foi lá para cima e começou a cair agora nos últimos meses. Principalmente agora que o ETF começou a fazer as realocações de ativos, que nem a gente passou agora para vocês. Então, essa volatilidade, essa variação na distribuição de dividendos também é algo presente para quem compra esse ETF. E sempre o pessoal tem que lembrar o seguinte, vamos lá. Quando a gente fala em yield é uma métrica que depende da cotação atual pelos dividendos distribuídos aí nos últimos 12 meses. Em março, o que aconteceu? A cotação despencou. Quando a cotação despenca, ela é inversamente proporcional ao yield. Então, o yield sobe muito. Não quer dizer que ele pagou isso de yield, entendeu? E aí, depois a cotação foi reajustando, o portfólio, os REITs que estavam dentro do portfólio foram mudando também, e hoje a gente já tem um yield estabilizado em torno de 10%, mas historicamente o yield dele é em torno de 8%, que é muito alto quando a gente compara com Exatamente. É um retorno muito alto. A gente vê em poucos ativos esse yield, né, Ismael? Exatamente. Aqui, pessoal, a gente traz para vocês um pouquinho do valor pago de dividendos nos últimos meses. Então, a gente pode ver que não teve uma grande variação em relação ao valor pago por ação, por estoque, digamos assim, mas com a baixa dos ativos que o Ismael acabou de explicar, esse yield foi lá para cima. Então, a gente vê até uma queda agora em 2020 no valor pago de dividendos, mas é um ponto que, em relação a como os ativos caíram drasticamente, o yield até aumentou. E aqui a gente entra num ponto que eu gosto de comentar, né? Que é o que importa mesmo, o que está entrando na conta, né? Aquela métrica lá, os 5%, 10% é relativo, né? Esses picos que quem está vendo aí, isso aí são alguns dividendos especiais que eles acabaram distribuindo aí em alguns meses específicos, né? No geral, ele mantém ali o dividendo mensal dele em torno de 0,9, 0,8, entendeu? E agora, com a crise, lógico, os dividendos despencaram, porque muito REIT cortou dividendo, reduziu o dividendo. O importante é a gente observar aí que o dividendo hoje foi cortado em quase na metade, né? Isso influencia diretamente na cotação. E aí o pessoal pergunta, e se voltar a subir? Né? Se voltar a subir, de repente,
o REIT não vai estar mais na carteira dele, então, porque ele está sempre buscando os REITs com dividendo alto. E esse é um ponto que também a gente tem que colocar para os investidores. A gente tem ETFs com gestão ativa e ETFs com gestão passiva. Então, a gente precisa saber exatamente em quais desses a gente se sente mais confortável, até porque esse é um exemplo claro de volatilidade e de gestão ativa dos ativos. E aí os dividendos, os cortes neles aí nos últimos meses. Né? Exatamente, o ponto que a gente trouxe e também os retornos em relação aos últimos anos. Então, a gente vê que ele é volátil, ele tem retornos bem positivos quanto negativos, e que a gente vê, e a gente precisa saber que o investidor, quando investe nesse papel, você está consciente dessa volatilidade. Exatamente, né? E aí, como você mostrou aí, né? Os dividendos caíram, né? Dividendo cai, cotação cai junto. Né? Então, pessoal, apresentamos aqui para vocês um pouquinho mais sobre esse ETF. Está sendo bem procurado agora por investidores, tanto brasileiros quanto do exterior, em relação a um ETF focado em dividendos. E essa análise a gente traz para vocês aqui, principalmente para fazer essa comparação entre o Bull e o Bear, né, Ismael? O que tu acha em relação a esse ETF? Eu vou ser bem sincero, é a minha opinião. Eu até já pensei em colocar um pouquinho lá só para brincar com ele, porque todo mundo gosta de dividendo alto, entendeu? Mas eu estou na fase da minha vida ainda que eu estou construindo patrimônio. Então, eu foco mais na construção de patrimônio, porque o dividendo não é o foco principal ainda na minha carteira. É lógico que para uma pessoa que, de repente, tem um pouco mais de idade, ou já está mais próximo de aposentar, entendeu? E o prazo de construção de patrimônio está mais curto, pode ser uma opção a se pensar, mas como a gente observou aí, né? Essa foi a primeira prova de fogo que esse REIT está passando e a cotação dele caiu. E aí vai subir, pode ser que não suba, porque um ponto primordial, eu vou dar exemplo, vamos supor que eu tenho um REIT Alpha, não existe esse REIT, tá? Mas o REIT Alpha hoje está com yield de 10%. O mercado está precificando ele com um certo risco e um risco alto, pagando um yield de 10%. Se a cotação dele sobe, o yield dele vai cair, entendeu? Então, a partir do momento que ele começa a subir cotação, ele já não vai fazer mais parte desse portfólio. Então, não necessariamente você vai pegar essa subida que esses REITs dentro da carteira dele vai ter. Lógico que a gente espera que esse ETF vai subindo ao longo do tempo, porque aqueles REITs vão tendo, a maioria deles vão tendo uma performance melhor. Mas assim que a performance vai ficando boa, a tendência é que ele vai saindo da carteira. Então, isso é uma coisa que o investidor tem que pesar. Eu não colocaria muito peso na minha carteira, eu não colocaria muito peso nesse REIT na hora de montar uma carteira, mas para o investidor iniciante, para o investidor que está pensando aí, é uma opção interessante, né? Exatamente. Um ponto que eu foco bastante em relação quando eu faço uma análise que eu entro no ativo, me incomoda um pouco a taxa de administração, que é realmente alta, se a gente for comparar no longo prazo, nesses vários e vários anos, é uma taxa que eu não gosto particularmente na minha carteira. Outro ponto também que tu comentou em relação a essa gestão mais ativa do portfólio, quando o ativo ele vai crescendo, o yield vai ficando mais baixo. Essa relação, eu gosto muito de ativos de crescimento, então eu também estou na parte de construindo patrimônio, estou nos meus anos de investidor, tem muito aporte para fazer ainda, então não seria um ETF de REITs que eu realmente gostaria de fazer parte. Porém, tem muitos pontos positivos que a gente acabou de trazer aqui também para quem quer fazer parte do papel. Exatamente, pessoal. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, siga o nosso canal, tem o nosso perfil no Instagram, Telegram. Na Central do REIT, a gente tem o site www.centraldoreit.com.br e o canal Mente de Holder também. Exatamente. Gostou do vídeo? Aproveita para se inscrever, compartilhar, dar um like aqui embaixo, que isso é super importante para a gente chegar a mais pessoas. Vamos nessa, bons investimentos e até a próxima, Ismael. Um abraço.